Acho que a questão é se teria sido uma perseguição a Lula. É. Para você entender isso, você tem que entender como que funcionam primeiro as instituições de justiça. Ministério Público. Eram 15 a 20 procuradores da República, todos independentes e concursados. Pessoas com diferentes visões de mundo reunidas em Curitiba com o objetivo. Produzir justiça dentro da lei. Quem são os juízes que vão confirmar ou não? Não, ninguém escolhe. São pessoas totalmente independentes. E mesmo dentro do Ministério Público, a gente tinha 15 a 20 procuradores da República concursados independentes. Gente que votou em Bolsonaro, gente que votou no PT, no Haddad, naquela época, gente que votou nulo. Gente com diferentes visões do mundo. Todos concordaram que era o caso de produzir uma acusação criminal. Foi produzida, ela foi julgada por um juiz que condenou, foi a um tribunal com 3 desembargadores independentes, mais um procurador da República que trabalha no tribunal. Todo mundo de forma unânime falou, tem provas mais do que suficientes para manter essa pessoa condenada. Foi a terceira instância, Superior Tribunal de Justiça, com 4 ministros, vários deles colocados pelo próprio Lula ou pela Dilma, e eles foram e confirmaram a condenação. Depois teve um outro processo, em que, de novo, 15 a 20 procuradores da República acusaram de corrupção e lavagem de dinheiro no caso Sítio. Veio uma juíza, que não era mais Sérgio Moro, Gabriela Hart, condenou por existirem amplas provas de corrupção. Foi a segunda instância, um procurador regional da República independente do Ministério Público disse, tem provas para manter a condenação. 3 embargadores independentes, tinha mudado um em relação aos 3 primeiros, então os 2 do grupo anterior e mais um novo, de modo independente, todos eles de forma unânime mantiveram a condenação. Então, que complô é esse, formado por dezenas, se não centenas de pessoas, funcionários públicos concursados, que se ultrapassarem o limite da lei vão perder o seu salário, o sustento seu, da sua família, o seu emprego? Não, são pessoas que estavam reunidas para buscar justiça. E essas pessoas olharam um caso em que você tinha uma série de provas, uma série de benefícios pessoais levados por ele. Você tinha todo um sistema de nomeação de diretores da Petrobras. Estava há 8 anos lá. E qual que é o poder de um vacari, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, para mandar no Paulo Roberto Costa? Para dizer, dá propina aqui por Partido dos Trabalhadores, como as acusações e as condenações confirmaram. Ele só tem poder sobre um diretor da Petrobras se ele tiver influência sobre alguém que está acima daquele diretor da Petrobras, ou o chefe da Casa Civil, ou quem o nomeia é o presidente da República. Faz sentido. Mas, ô Igor, também tem que pensar o seguinte, a sentença contra o Lula foi proferida em meados de 2017, bem longe das eleições. E 2, dá para falar até com a pessoa que está nos assistindo, olha, você conhece político desonesto, político bandido mesmo, que nunca foi preso? A gente conhece um monte. Na história do Brasil tá cheia. Agora, o fato da pessoa não ter sido condenada pelo nosso sistema de justiça, ou ter sido condenada e depois anulada por questões formais, não significa necessariamente que a pessoa é honesta. Senão vamos falar que o Eduardo Cunha é um exemplo de retidão, de honestidade, mesmo tendo recebido $1,5 milhão e $500 numa conta na Suíça. Porque a condenação dele, assim como a do Lula, foi anulada. Então, quanta gente... Pensa num político aí que você acha que é um símbolo de corrupção. Pra mim, o maior símbolo de corrupção que tem tá preso. Quem que é? Que é o Sérgio Cabral. Tá, pensa em outro. Esse é o que condenei também, viu? Eu proferi a sentença. Teve o Marcelo Bretas, lá do Rio, que também proferiu sentença, mas esse foi um dos presos na Lava Jato. Aí ninguém disse que perseguido ou coisa parecida. Né? Esse é um dos que permanecem presos. Agora, tem vários políticos. Por exemplo, vamos falar de um que já morreu, então. O que aconteceu com o Gedel Lima? Cumpriu pena e hoje está em liberdade, progressão de pena. Tá. Mas, ó, Demar de Barros, Tá. que é um político paulista, já falecido, então vamos falar que não tem tanto problema, que normalmente o pessoal aponta como sendo um político que cometeu crimes de corrupção. Tem uma história famosa que o pessoal até... Ladrões teriam roubado a casa dele e levado dinheiro de propina e não teriam dado queixa exatamente porque era isso. Ademar de Barros nunca foi condenado, nunca foi processado. Agora, não significa que ele é honesto. Aí, tô contando aqui as histórias que eu ouvi, tá? Fundador do slogan Rouba Mais Faz, né? Que depois foi pego por outro político que dizem que até isso ele roubou. Caralho. Aí é sinistro. Mas olha só, Igor, não foi só ele que foi condenado em 2016, acusado em 2016, 2017. O Lula era um dos 500 acusados na Lava Jato. Um dos mais de 170 condenados. E quando você olha para as pessoas ao redor dele, olha as pessoas ao redor dele. Presidente da Petrobras e do Banco do Brasil do governo do PT, preso. Presidente da Eletronuclear do governo do PT, preso. Presidente da Petros, aqui dá para pedir gol no Fantástico, 4 presidentes da Petro,
do governo Lula e Dilma, presos. Presidente da Valec do Lula, preso. 4 diretores da Petrobras, presos. Todos indicados por ele. Armando Trípode, chefe do gabinete da presidência da Petrobras, preso. Fundo da Caixa do BNDES, o presidente, preso. 3 tesoureiros do PT, presos. Dirigente petista responsável pelo marketing das campanhas eleitorais do partido, Valdemir Garreta, preso. Líder do governo do PT na Câmara, preso. Líder do governo do PT no Senado, preso. Ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, preso. 2 ministros da Economia do PT do Lula, Antônio Palocci, depois o Guido Mantega também na Dilma, presos. Presidente da Câmara dos Deputados do PT, João Paulo Cunha, preso, Todos condenado no permanecem mensalão. presos. Em geral, ninguém permanece preso no Brasil por corrupção, Igor. Problema do sistema, tem que mudar. Você não tem prisão em segunda instância, quando você acabou, a pessoa só vai presa lá no final. Raramente ela vai ficar presa no meio do processo. O único preso, eu acredito que segue preso na Lava Jato, é Sérgio Cabral. Não, Isso... teve alguns que cumpriram pena e saíram. Então, por exemplo, o próprio Eduardo Cunha, embora teve a condenação anulada, ele ficou 4 anos preso. O André Vargas, que foi o líder do PT na Câmara, que foi condenado por desvio na Caixa Econômica Federal, também proferia sentença, cumpriu a pena e saiu. Então, a Lava Jato até, as penas poderiam ser mais longas, né? Mas teve gente que cumpriu pena e teve muito dinheiro que foi recuperado. Agora, o ponto mais bacana da Lava Jato, acho que o doutor concorda comigo, você encontra muita gente que se inspirou na Lava Jato, sabe? Que as pessoas viram aquela possibilidade de mudança da gente ter um país mais honesto. E apesar desses reveses, esse sentimento muitas pessoas guardam ainda dentro delas. Agora, é importante dizer, a Lava Jato não é sobre o Lula. O Lula foi um dos condenados na operação da Lava Jato. Mas a Lava Jato, no fundo, ela desmantelou um esquema de corrupção que estava destruindo o Brasil, que estava quebrando a Petrobras, que estava gerando, o pessoal chama isso muito de capitalismo de compadrio, que em vez da empresa investir em inovação, tecnologia, que é o caminho do capitalismo saudável para o Brasil crescer, as empresas investiam em quê? Em ficar perto do governo e obter favores, obter contratos sem licitação, sem concorrência real, e isso se fazia a preço o quê? De suborno, de propina. Não tem um país que pode se desenvolver, se tornar uma economia moderna, Igor, se não baseado em patifaria, em desonestidade. Então era um caminho errado. E me preocupa esse momento que a gente tem hoje, que a gente tem que fazer muita coisa no Congresso, nos tribunais, cobrar por mudanças, mas me preocupa muito esse retrocesso que acontecerá, principalmente se for aqui a volta, a gente tiver a volta de alguém que é o símbolo da impunidade, infelizmente. Não tenho nada pessoal contra o ex-presidente Lula. Né? Como pessoa, imagino que ele é uma pessoa até cordata, esteve aqui falando com você, entrevista, também estive falando com ele lá no interrogatório, outro cenário, né? Não tem nada pessoal. Mas o fato é que enquanto o PT, enquanto o ex-presidente Lula não explicarem os esquemas de corrupção, não darem uma resposta clara e objetiva, olha, erramos e vamos mudar, fica muito difícil você aceitar a volta ao poder, porque a mensagem é clara. O crime compensa se isso acontecer. Por isso que é um momento crucial.